Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, esse fim de semana eu vi um debate sobre a permissão de sacrifícios no Brasil. Foi um debate que muita gente estava aguardando, muita gente falou sobre esse debate antes dele acontecer e eu resolvi ver. Embora eu já saiba juridicamente sobre isso, eu falei, eu vou ver que a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre pode aprender algo com as pessoas. E eram 4 pessoas falando sobre esse assunto e por incrível que pareça, ao invés dessas 4 pessoas debaterem ideias, debaterem o que ficou determinado pelo STF relativo a isso, só disseram bobagens. Elas ofenderam umas às outras. E pior, o pior de tudo, quem viu aquilo, quem viu esse debate, se você viu, deixa aqui embaixo nos comentários, não sabia no que acreditar, porque cada uma dizia uma coisa. Ter opinião, isso aí é normal, cada um pode ter a sua opinião, mas você agredir o outro defendendo aquela opinião, isso é inadmissível. E pior, falando bobagem, falando coisas que não tem nada a ver com o que foi previsto juridicamente nesses casos, entendeu? Então eu fiquei assim abismado com isso, resolvi fazer esse vídeo porque eu acredito que foi um show de horrores, um show de desinformação, foi algo assim bem ruim de se ver, e acredito que quem viu achando que ia ter uma resposta sobre essa questão da permissão de sacrifícios no Brasil, saiu de lá mais confuso do que entrou e saiu sem saber nada. Então, pensando nisso, pensando nesse show de desinformação, eu resolvi parar, fazer esse vídeo aqui para ver se eu consigo ajudar vocês que viram esse debate e outros que não viram, mas tinham essa curiosidade sobre a questão da permissão de sacrifícios no Brasil. Lembrando, o objetivo desse vídeo é trazer a verdade sob o ponto de vista jurídico, o ponto de vista da lei, o ponto de vista legal, o ponto de vista do STF que julgou esse tema, que disse e deu a permissão sobre isso. Então, o objetivo desse vídeo é esse, estritamente jurídico, é falar o que a nossa lei, o que a nossa jurisprudência prevê, e o STF deu a palavra final sobre isso, tá? Mas antes, quem tá chegando agora não me conhece, sou Paulo Rodrigues, fiz esse canal para informar, fiz esse canal para ajudar todos vocês, e como já é tradição no nosso canal, deixa aqui embaixo, ó, nos comentários, o seu nome e o estado de onde você está me assistindo, porque assim eu consigo conhecer melhor todos vocês. Já aproveita, chegou agora e não está inscrito, já se inscreve no canal, lembra de ativar o sininho porque você recebe as notificações dos próximos vídeos. Se quiser, deixa o like, compartilha com os amigos, o que você achar melhor. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos falar aqui de sacrifício animal em rituais religiosos, tá? Lembrando, vocês já devem saber, mas é bom falar para quem não sabe. Sacrifício humano é totalmente proibido no Brasil. Isso não existe, isso é proibido. Se alguém fizer isso, vai responder por crime de homicídio. Inclusive, há um projeto de lei de 2017 para incluir lá no Código Penal, no artigo que fala do homicídio, que é o 121, um inciso bem específico prevendo o homicídio decorrente de sacrifício humano por motivação religiosa ou com motivação religiosa, com uma pena que vai de 12 a 30 anos, e também prevendo como crime quem instigar sacrifícios humanos, mesmo que para fins religiosos. Tá, isso é uma previsão bem específica desse projeto de lei de 2017. Mas hoje, se alguém praticar sacrifício humano, ou se alguém instigar alguém a praticar sacrifício humano, não cometeria crime? Cometeria o crime de homicídio
e a instigação a esse tipo de sacrifício humano cometeria o crime de incitação ao crime. Então, sacrifício humano totalmente proibido e instigar esse tipo de crime também. Ponto final. Vamos para o que interessa, sobre a permissão de sacrifícios de animais em rituais religiosos. Como e por que isso começou, como isso chegou até o STF e como o STF julgou essa questão, que eu acho que é o mais importante para todos vocês que estão aí assistindo esse vídeo. Então, vamos lá. Nós temos aqui no Brasil e no mundo inteiro inúmeros tipos de religiões, né? Temos inúmeras religiões pelo mundo afora. Aqui no Brasil, tem-se o costume de falar em religiões de matriz africana, tá? Por que foi dado esse nome? Foi dado para aquelas religiões que tiveram origem nas religiões tradicionais africanas, ou seja, religiões que tiveram nascedouro lá na África e vieram para o Brasil. E a história dessas religiões, ela está muito ligada com a questão da escravidão no Brasil. Quando os escravos vieram para cá, trouxeram com eles tradições, religiões, rituais dessas religiões. Tá? Vou dar aqui alguns exemplos dessas religiões de matriz africana: Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Cabula, Catimbó e algumas outras. Então vou esgotar o tema sobre isso. Tá? Algumas religiões de matriz africana, elas realizam sacrifícios de animais como parte da sua prática religiosa, como um ritual dentro da religião. Parte dessa liturgia é o ritual de sacrifício de animais. Esses rituais são variados, mas assim, cada um tem uma peculiaridade dentro da religião. Mas de uma forma bem geral, acontece o seguinte: um animal é escolhido, tá? E aí o líder religioso mata esse animal no ritual. Normalmente pode ser galinha, bode, carneiro, enfim. Não vou esgotar isso também, mas normalmente é galinha, bode, carneiro, tá? Algumas partes desse animal é oferecida a uma divindade religiosa. A carne serve de refeição. O couro aí pode ser utilizado ou não para fazer atabaque, e o sangue pode ser utilizado ou não para sacramentar imagens dessas religiões, né? Algumas delas. Segundo os líderes religiosos, onde ocorrem esses rituais, tem um consenso de que esses animais sejam abatidos de forma rápida, sem que haja maus tratos, sem que haja um prolongamento do sofrimento. Ou seja, abate-se o animal de forma rápida, porque o intuito ali é o ritual daquela religião. Pois bem, um resumo geral inicial. Então, com base nisso, e aí foi onde nasceu toda essa questão, o estado do Rio Grande do Sul, ele publicou uma lei, tá? Essa lei é o Código Estadual de Proteção aos Animais, tá? Essa lei, esse código, ele tinha vários artigos proibindo inúmeras condutas que poderiam aí ser consideradas como maus tratos aos animais. Entretanto, e aí foi onde surgiu essa questão, havia um parágrafo em um desses artigos fazendo uma ressalva. Qual era essa ressalva? Que todas aquelas condutas que eram consideradas maus tratos, todas aquelas proibições, não valeriam no caso de sacrifício de animais em rituais de cultos de religiões de matriz africana. Então, aí surgiu a questão. Por quê? O Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Ele alegou que essa ressalva, no caso de religião de matriz africana, seria inconstitucional. E seria inconstitucional por dois motivos. O primeiro motivo
seria que o Estado do Rio Grande do Sul ele não pode fazer uma lei sobre direito penal. Só a União pode fazer uma lei sobre direito penal. Ele alega isso porque o Rio Grande do Sul disse lá, como eu falei, várias condutas são crime de maus tratos. Só não é crime de maus tratos quando essas condutas ocorrerem em rituais de religiões de matriz africana. Esse é o primeiro motivo que o Ministério Público alegou que era inconstitucional a lei. O segundo motivo, ele disse que essa lei estadual só permitiu o sacrifício de animais nos cultos de matriz africana. E aí ele deixou de fora, ele excluiu as outras religiões. Então, esses foram os dois motivos que o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que essa lei é inconstitucional, tá? Então, sobre ela ser constitucional ou inconstitucional, essa questão foi parar lá no STF. E o STF é quem dá a palavra final. E o STF disse, essa lei é constitucional, ou seja, é permitido o sacrifício de animais em rituais religiosos. Por que isso? Qual o motivo do STF ter dito isso? O STF disse, primeiro, que essa lei estadual ela não tratou de direito penal. Ela foi tratada, o que foi tratado nessa lei, nesse Código Estadual de Proteção aos Animais do Rio Grande do Sul, foi matéria de direito ambiental. E quando a gente fala em direito ambiental, tanto o município, tanto o Estado, tanto a União podem fazer lei nesse sentido. Então, desse primeiro motivo do Ministério Público já estava excluído essa alegação. Inclusive, a título de curiosidade, o Ministério da Agricultura tem uma instrução normativa lá do ano 2000, mais ou menos, onde prevê métodos de sacrifício de animais, tá, para abate, para consumo, de acordo com alguns preceitos religiosos, desde que sejam destinados para consumo por comunidade religiosa ou comércio internacional com países que tenham essa exigência. Eu não vou entrar muito nessa questão, mas provavelmente vocês já viram no jornal frigoríficos específicos cumprindo essa questão porque vendem principalmente para países árabes, cuja religião é diferente. Então o abate ele tem que atender aquela religião. Então vejam bem, o próprio Ministério da Agricultura já tem uma instrução normativa nisso. Então, voltando, isso é só uma curiosidade. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários, depois eu faço um outro vídeo sobre isso. Mas vamos lá. O STF ele disse também que a nossa Constituição ela protege o direito, o exercício da liberdade de culto, da liberdade de liturgia, da liberdade do ritual dentro da religião. Tá? E os rituais de sacrifício animal são próprios, são comuns de várias comunidades religiosas. E o Estado brasileiro ele teria o dever de proteger essas manifestações da cultura popular, da cultura indígena, da cultura afro-brasileira e principalmente da religião. Então, a proteção legal, constitucional das religiões de matriz africana, ela não representa um privilégio, isso que o STF disse, mas um mecanismo de assegurar, de proteger a liberdade religiosa que está prevista na nossa Constituição. Então, ele disse, a lei do Rio Grande do Sul é constitucional, a religião está sendo protegida e o meio ambiente também. E aí, a nossa Constituição, ela promete o quê? Uma sociedade livre de preconceitos. E o objetivo de declarar essa lei constitucional, segundo o STF, é que não se pode ter preconceito religioso, já que esse é um ritual dessas religiões. Então, proibir o sacrifício de animais nesses cultos religiosos seria negar a própria essência dessas religiões, a própria cultura dessas religiões, a própria tradição dessas religiões. Então, em relação ao fato de que o sacrifício de animais ofenderia a lei de crimes ambientais, que foi o segundo argumento do Ministério Público, e também que ofenderia a Constituição, já que os animais devem ser protegidos, isso é previsto na lei de crimes ambientais, isso é previsto na Constituição, o STF ele fez o seguinte, ele colocou em comparação
dois valores. De um lado, ele colocou a proteção do meio ambiente, a proteção dos animais, esse sacrifício. Do outro lado, ele colocou a liberdade religiosa, também a questão do sacrifício. Então você tem, de um lado, o meio ambiente, não vamos sacrificar os animais. De outro lado, você tem a liberdade religiosa que prevê o sacrifício de animais nesses cultos. Então, botou os dois valores, já que a nossa Constituição e as nossas leis protegem os dois valores. E aí ele decidiu que não seria proporcional proteger o meio ambiente e acabar com a liberdade religiosa. Então, assim, sobretudo porque o fato de sacrificar animais para consumo é uma coisa extremamente comum, diariamente, por frigoríficos, churrascarias, açougues. Então, por que eu iria proibir o sacrifício de animais nos rituais religiosos, que já é uma prática tradicional e comum ao longo dos anos, das décadas? Entende? Então ele colocou esses dois valores, meio ambiente, religião, e colocou a religião para ser mais protegida, né? Porque, e esse argumento é muito relevante. Sacrifica-se animal todo dia para consumo. Todo mundo aí come carne de frango, carne de boi. Isso são abates diários em frigoríficos, açougues, para venda dentro do Brasil, para venda fora. Por que não permitir o sacrifício de animais para essas religiões que já era uma prática comum? Então, por essas razões, declarou constitucional. O que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte: os animais, tanto para consumo quanto esses sacrifícios em rituais religiosos, os animais têm que ser abatidos de forma rápida. Porque o que a lei proíbe? Qual é o objetivo da lei? É proibir maus tratos, é proibir prática cruel, é proibir aquele sofrimento desnecessário. Então, o que acontece? A intenção é o quê? Vai abater o animal, seja para consumo, ou seja, no ritual religioso, onde depois também pode haver o consumo. Esse animal tem que ser abatido de forma rápida, sem tratamento cruel, sem um tratamento degradante, sem um sofrimento desnecessário. Então, pessoal, eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre a constitucionalidade dessa lei pelo STF? Vocês acham que essa decisão do STF foi certa? Vocês acham que a decisão do STF foi errada? Deixa para mim aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho legal as pessoas concordarem ou discordarem, mas desde que digam o porquê. Por que você concorda? Por que você discorda? Então, esse foi o objetivo do vídeo, trazer informação para vocês do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do que decidiu o STF sobre essa questão. Espero que eu tenha conseguido aí esclarecer, informar, ajudar para vocês aí que tinham dúvidas sobre esse tema ou curiosidade sobre isso, ou ainda nunca ouviram falar e agora saem com essa informação, tá? Então, um forte abraço para todos vocês. Fui!